por ela, Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Você pode aplaudir a Jesus nessa manhã, aleluia. Bate palma para Ele, porque Ele merece. Amém, igreja? Quero sair da igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Motivo de alegria nessa manhã, né? Mais uma manhã buscando a face do Senhor. Amém. E sou grata a Deus por essa oportunidade. Louvado seja Deus. Irmãos, é o primeiro dia da campanha e o Senhor já está operando na minha e na tua vida. E nós temos que ser gratos ao Senhor, né? Por nos permitir acordar, levantar e mesmo cansado chegar aqui na casa do Pai, aleluia, para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Abre a sua Bíblia, o tema da campanha que está em Josué, em seu capítulo 24, aleluia. Vamos ler a partir do versículo 14. Oh glória. Livro de Josué, capítulo 24, a partir do verso 14, diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, igreja? Esse é o tema da campanha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Você pode se assentar. Em nome de Jesus. Antes de eu falar dessa palavra, irmãos, aleluia, eu sou grato a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas. E o testemunho do pastor aqui, aleluia, me fez lembrar, irmãos, no sábado eu estava pregando numa consagração aqui próximo. E nessa consagração o Senhor me mandou pregar sobre a mulher do fluxo de sangue. E falar sobre enfermidade, falar sobre cura, falar sobre milagre, aleluia. Ou seja, tudo aquilo que nós pregamos, nós somos provados pelo Senhor. E ali eu preguei aquilo que o Senhor me mandou pregar, aleluia, sobre essa mulher, aleluia. E quando foi essa semana, não sei se na segunda ou terça, louvado seja Deus, me chega uma mensagem da minha tia, aleluia. O pastor falou que ele foi na Bahia fazer a obra. E nós somos da Bahia, né? Nós somos baianos. O Senhor nos trouxe de lá, pela misericórdia, há 20 anos atrás, para o Rio de Janeiro. E ali chegou uma mensagem, aleluia, de uma vaquinha solidária, aleluia, para o meu tio, que está também, aleluia, com a visão, né, com problema sério na visão. E se não fizer uma cirurgia com urgência, ele pode perder a visão. Aleluia. Eu falei: Senhor, mas eu praticamente acabei de pregar de milagre. Aleluia, já veio essa prova aí, Jesus. Aleluia. E esse tio meu, irmãos, é o único lá na família que serve a Jesus. Os outros todos são católicos. Ele é o único da família que está na presença de Deus. Aleluia, mas a nossa família, graças a Deus, lá é uma bênção. Está todo mundo, aleluia, pedindo ajuda, todo mundo correndo atrás. Mas eu creio, irmãos, que assim como Deus, Ele fez na vida do nosso pastor que está aqui, Ele é poderoso e também pode fazer um milagre, aleluia, na vida do meu tio, aleluia, porque Ele é um servo de Deus, aleluia. Há muitos anos que Ele serve ao Senhor. Louvado seja o nome dele nessa manhã, igreja. Eu já quero tomar posse desse milagre, eu já quero tomar posse dessa bênção, dessa vitória, aleluia, porque nós estamos aqui em vão, não viemos buscar o Senhor nessa manhã em vão. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor Ele pode fazer coisas extraordinárias, aleluia, na minha e na tua vida. Porque quando Ele quer operar, ninguém pode impedir. E a palavra de Deus nessa manhã é: eu e minha casa
serviremos ao Senhor. E a pergunta, aleluia, que eu deixo para mim e para você é: de que maneira estamos servindo a esse Senhor? Aleluia! Será que estamos servindo com sinceridade? Será que nós estamos servindo ao Senhor com amor, aleluia, com gratidão? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou será que estamos servindo ao Senhor de qualquer jeito? Ou será que hoje nós servimos ao Deus vivo e amanhã queremos servir ao Deus de Baal? Será que nós estamos servindo a Deus de verdade ou estamos servindo ao Deus de mentira? Meu Deus. E a história de Josué é uma história muito linda, aleluia. Lá no primeiro capítulo, aleluia, deste livro, Deus está animando Josué, está dizendo: Josué, filho de Nun, aleluia, esforça-te, e tem bom, não está dizendo: Josué, aleluia, meu servo Moisés morreu, e agora você que vai liderar esse povo. A promessa que Deus fez para o povo de Israel, igreja, aleluia, quando saiu do Egito, era entrar na terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente entende, irmão, que quando Deus ele faz uma promessa, ele cumpre. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, irmão, lá em Gênesis, que Deus ele chama Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aqui começa a promessa de Deus para a vida do povo. Por que, pastora? Porque Abraão nasceu, aleluia, e cresceu no meio de um povo idólatra. Louvado seja o nome do Senhor. Só que agora Deus quer tirar Abraão do meio dessa, aleluia, dessa idolatria. Louvado seja o nome do Senhor. Deus agora quer tirar Abraão do meio desse povo. Então Deus faz uma promessa: Abraão, sai, aleluia, vai para uma terra qual Deus mandou. Abraão obedece a voz de Deus. E a Bíblia vai dizer que durante a história, Abraão gera Isaac, Isaac gera Isaú, aleluia, e Jacó, louvado seja o nome do Senhor. Agora nós conhecemos minha história, e Deus muda o nome de Jacó para Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Israel, ele tem 12 filhos. Agora, e um desses filhos, chamado José, vai parar no Egito para ser vendido pelos seus irmãos. E a Bíblia vai dizer que agora o povo desce para o Egito. E José, ele foi muito bem sucedido no Egito. De escravo, José passou a ser governador. Para que a gente possa entender a história de Josué, a gente precisa entender a história, como tudo começou, aleluia. Resumindo, irmãos, a Bíblia vai dizer que lá no Egito, José prosperou, aleluia, José foi governador. Mas conforme os tempos se passaram, louvado seja o nome do Senhor, outro homem se levanta no Egito, outro rei, outro faraó. E ali esse homem começa a perseguir o povo de Deus, porque aleluia, o povo estava crescendo, o povo estava multiplicando, e aquilo ali incomoda Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que agora ele manda matar todas as crianças de sexo masculino. Só que Joquebede, ela consegue esconder Moisés. Aleluia. E nós conhecemos bem essa história, irmãos, aleluia. Moisés não morreu, mas Moisés foi parar dentro do palácio. Ele foi criado como egípcio, aleluia. Mas Deus tinha uma promessa para a vida de Moisés. Moisés cresce dentro do palácio, mas chegou certo tempo que ele, aleluia, veio a saber que ele era também, fazia parte do povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E passando-se o tempo, a igreja sabe da história de Moisés. A Bíblia vai dizer que Deus fala com Moisés através de uma sarça ardente. Agora Deus escolhe Moisés para tirar o povo do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tira aquele povo, e aquele povo murmura no meio do deserto. Deus manda água, e Deus manda alimento, Deus manda tudo, e o povo continua errando, o povo continua murmurando. A Bíblia vai dizer, aleluia, que quando Moisés ele sobe ao monte para escrever, aleluia, os 10 mandamentos, o povo lá embaixo se corrompe, não tem paciência.
e começa a idolatrar novamente. Aramanda Candarábia. Ou seja, irmãos, aleluia, o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro dele. Louvado seja o nome do Senhor. Começaram a idolatrar aquele becerro de ouro agora. Louvado seja Deus. E ali, irmãos, aleluia, quando Moisés desce, aleluia, ele se enfurece e ele quebra as tábuas da lei. Por ver que o povo estava corrompido novamente. Aleluia. Só que Deus mata todo aquele povo rebelde. Oh, glória a Jesus. Porque o Deus, aleluia, que nós servimos, Ele é assim. E Ele ainda mata. Muitos estão por aí fazendo o que quer, aleluia, achando que Deus é só amor, mas Ele também é fogo consumidor. E nos tempos de hoje, ainda que nós estamos no tempo da graça, Ele ainda mata. Aleluia. E passando-se um tempo, irmãos, aleluia, Moisés continuou liderando o povo, mas a Bíblia vai dizer que Moisés, ele não entrou na terra prometida, ele só avistou a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Moisés morre, o Senhor escolhe alguém para ocupar o seu lugar. Aleluia. Aqui a gente aprende que ninguém é insubstituível. Aleluia. Se a pastora Marta não quiser fazer a obra, o Senhor levanta outro e bota no meu lugar. Se a pastora Rosa, a pastora Daiane, os pastores que estão presentes não quiserem fazer a obra, o Senhor arranca alguém do futuro, arranca alguém da idolatria, arranca alguém onde estiver e coloca no nosso lugar, porque a obra de Deus não pode parar por causa de mim e de você. Ou seja, Deus não depende do homem para que a obra seja concluída, mas nós somos nós que somos dependentes dele. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que agora Moisés morrendo, o Senhor levanta Josué, homem forte, homem corajoso, obediente, servo, aleluia, que estava sempre à prontidão para obedecer aquilo que Moisés falava. E Deus está dizendo lá no capítulo 1, Josué, aleluia, esforça-te, tem bom ânimo, porque agora eu darei os teus inimigos nas tuas mãos, Josué. Aleluia. A partir de agora você vai liderar meu povo e vai levar a terra prometida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor ali, irmãos. Aleluia. Josué, ele passou por diversas guerras. Aleluia. Ele enfrentou a muralha de Jericó. Ele enfrentou cada exército, cada cidade. Deus estava na frente. Deus estava no controle de tudo. Josué venceu as guerras, venceu as batalhas. Aleluia. Porque Deus estava com Josué. Só que no capítulo 24, mais uma vez, tem um povo, sempre tem um povo, sempre tem alguém, aleluia, na igreja que gosta de dar trabalho para a liderança, aleluia. E às vezes, irmão, aleluia, dá tanto trabalho que o próprio Deus fala: vou eu tirar, vou eu tratar, vou eu mudar, aleluia, porque não está agradando ao Senhor. Meu Deus. E quando sai ainda fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal da pastora. O ser humano está errado, o ser humano é complicado, não quer ouvir, não quer obedecer, aleluia, mas sai falando que a igreja que não presta, mas não sabe quem é que presta e quem é que não presta. E no capítulo 24, o povo mais uma vez quer se voltar para a idolatria. Como pode, né, irmãos? Passou por tanta coisa, enfrentou o Mar Vermelho, enfrentou Jericó, enfrentou tantas coisas, e o povo ainda está com o Egito na cabeça. E olha que a geração de Josué já não era a mesma de Moisés, mas o povo continua aqui rebelde, volta à idolatria. Então Josué chama o povo para fazer um concerto. Louvado seja o nome do Senhor. Josué mais uma vez tem que chamar a atenção do povo para se consertar diante de Deus. E Josué diz: eu não sei se vocês vão servir, aleluia, aos amorreus, a que Deus vocês não vão servir, mas eu e a minha casa serviremos
serviremos ao Senhor. Aleluia. Como está a tua casa nessa manhã? Aleluia. Como se encontra a tua casa espiritual nessa manhã? E como se encontra a tua família? Todos estão servindo ao Senhor, aleluia. Ou tem alguém lá ainda que precisa ser alcançado pelo Mestre? Tenha certeza que se tiver alguém lá, aleluia, que precisa conhecer Jesus, através dessa campanha, Deus pode mudar o quadro. E você pode um dia dizer: olha, a minha casa, serviremos ao Senhor. Eu louvo ao Senhor, aleluia, porque eu e minha casa servimos a Ele. Para a glória de Deus. Somos eu, pastor, e 2 filhos que o Senhor nos abençoou. E graças a Deus estamos fazendo a obra, servindo a Deus. Aleluia. Eu sei que tem algo na minha vida do meu filho que precisa ainda ter um conserto com Deus. Aleluia. Mas eu tenho certeza que na hora certa, aí Deus vai agir, Deus vai trabalhar e Deus vai dar vitória. Aleluia. Porque é gratificante, irmãos, a gente poder dizer que nossa casa serve ao Senhor. Quantas mulheres de Deus, irmãos, quantos homens estão na obra, fazendo a obra, pagando preço, orando, jejuando, se consagrando, enquanto o filho está na prostituição, enquanto o filho, aleluia, está na perdição, está no tráfico de drogas, aleluia, ou sabe Deus o que fazendo, e a mãe chorando, e a mãe gemendo, e a mãe orando, e a mãe buscando. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem que continuar buscando, aleluia, para Deus salvar a sua casa. Alguém tem que pagar o preço para o Senhor salvar a casa. Aleluia. Último dia que eu subi o Monte Sete Caçais, aleluia, encontramos algumas pessoas, irmãos, e ali um servo de Deus contou, aleluia, que o filho dele, com 20 anos, aleluia, tocando bateria na igreja, aleluia, louvando ao Senhor, ele resolveu se desviar, aleluia, sair da presença, e ele sempre dando conselho: filho isso, filho aquilo, aleluia. E o filho hoje, irmãos, está servindo aos demônios, aleluia. E quando ele diz, quando ele chega com alguma coisa, aleluia, dá uma fuga para a casa dele, ele fala: aqui não, na minha casa não. Ele não deixa levar nada para a casa dele. E é doloroso, irmão, você vê teu filho na presença e daqui a pouco quer servir a outros deuses. Aleluia. Um pouquinho depois me aparece uma pastora e fala de, aleluia, um testemunho parecido com o do pastor, e ela conta também que o filho dela com quase a mesma idade, na presença, que subia monte com ela, que ia para a igreja com ela, se desviou também, aleluia, foi para o tráfico de droga, e muitas das vezes ela foi buscar, louvado seja o nome do Senhor, mas chegou um dia que o Senhor permitiu a morte levar aquele jovem. E ela disse que passou um processo doloroso, aleluia, mas o Senhor está com ela, o Senhor é com ela. Não é fácil, irmão, para ninguém perder, aleluia, filho nessa idade, seja qual for a idade, não é fácil. Louvado seja o nome do Senhor, porque enquanto, aleluia, nós estamos de joelho, enquanto nós estamos servindo, aleluia, Satanás está contra-atacando nossos filhos, ele está atacando a nossa família, a nossa parentela, mas o Senhor te diz nessa manhã: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Continua servindo a esse Deus, continua servindo a Ele com sinceridade, com verdade, sem hipocrisia, sem mentira, sem falsidade. Continua servindo a esse Senhor, independente, aleluia, do que vão falar de você, independente do que vão dizer da sua pessoa. Continua servindo ao Senhor, louvado e agradecido ao nome do nosso Deus, porque o Senhor te fez uma promessa, e se ainda não aconteceu, irmão, talvez é porque não chegou o tempo, mas a promessa ela vai se cumprir na tua vida, porque o nosso Deus, Ele é Deus de promessa. Aleluia. Ele é Deus de promessa, e quando Ele promete, Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha certeza que você e a sua casa vai servir ao Senhor. Aleluia.
Aleluia. É bem verdade, né, que Marta e Maria servia ao Senhor e Lázaro era amigo de Jesus. Glória a Deus. Como nosso pastor falou aqui. Mas o Senhor Jesus, ele chegou na hora certa. O que para Marta e Maria era a hora errada, para ele era a hora certa. Porque ele bem disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de tu, Deus vivo. Aleluia. Só que Lázaro morre. E como entender a palavra do Senhor? Aleluia. Se ele está dizendo que ele vai fazer na tua vida, ele vai fazer. E não importa de que maneira vai acontecer, mas ele vai fazer. Meu Deus, aleluia. Que glória. O nosso Deus, ele é o mesmo, irmão. Ele não muda. Glória a Deus. Aleluia. Ele é o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando alguém fala, irmãos, para mim, aleluia, louvado seja Deus, se eu quero voltar a morar na Bahia, eu falo que não. Aleluia, porque se Deus me tirou de lá, irmãos, aleluia, é porque a vontade dele é que eu permaneça aqui. Aleluia. Mas ele também pode mudar a história. Quem sou eu para mandar na vontade do meu Pai? Glória a Deus. É ele que faz. Algumas pessoas já falaram que nós vamos ter uma congregação lá. Se assim for a vontade dele, irmãos, aleluia, vai acontecer no tempo certo, na hora certa, porque ele faz do jeito dele, aleluia. Eu não mando em nada, aleluia, eu não faço nada. Quem faz é o Senhor, quem manda é o Senhor. Aleluia, eu posso te dizer, irmãos, aleluia, que no início, quando eu cheguei aqui, foi difícil, foi complicado, muitas das vezes, aleluia, eu queria fazer minha mala e ir embora. Mas Deus e meu esposo nunca deixou. E hoje é o contrário. Se me manda ir, eu não quero ir. Só para passear, ver o povo e voltar. Aleluia. Porque o Senhor firmou os meus pés na sua rocha. Aleluia. E eu sou grata a Ele, porque no meio de um povo Ele me escolheu pela misericórdia. Não sou merecedora, mas o Senhor assim viu graça na minha pessoa. Eu louvo e engrandeço o nome dEle, porque até aqui o Senhor me ajudou. E eu estou alegre na sua presença. Que nessa manhã o Senhor possa visitar a tua casa, que nessa manhã Ele possa visitar os teus filhos, que Ele possa visitar o teu ministério, a tua parentela. Aleluia, que Ele possa abençoar a tua vida em nome de Jesus nessa manhã.